Boa noite, irmãos. Quero saudá-los na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração, onde nós iremos louvar o nosso Deus, iremos orar ao nosso Deus e agradecê-lo, pelas bênçãos derramadas sem medida sobre as nossas vidas, pela semana que se passou. Amém? Convido aos irmãos a ficarem em pé, por favor. Nós iremos ler em Apocalipse, no capítulo 7, versículos de 9 a 12. Vai estar aqui no Data Show. Iremos ler em uníssono Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 12. Amém? Vamos ler então. Depois destas coisas, e ninguém podia enumerar, e todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda em pé, irmãos, iremos louvar o nosso Deus com o hino de número 15, Exultação. Glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor.
demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimento do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela permissão de acordarmos hoje. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor Deus, para te render graças, para louvar, Senhor Deus, o teu nome. Se eu possa estar aceitando, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração como um aroma suave. Abençoa, Pai Santo, cada irmão que aqui chegou, Senhor Deus, com o intuito também de louvar o teu nome. Ser também, Pai Santo, com aqueles que estão a caminho, se eu possa trazê-los em segurança. Ser também, Senhor Deus, com a pregação de hoje à noite, com o pastor Júlio, que almas, Senhor Deus, cheguem aos teus pés. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Continuando louvando ao nosso Deus, iremos entoar o cântico Ele Exaltado. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus.
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Continuando a louvar o nosso Deus, peço que os irmãos fiquem em pé. Iremos cantar louvar o cântico entrega, e sendo assim iremos fazer o recolhimento da oferta e o dízimo. Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, temos aqui o gasofilaço. Você pode também fazer o Pix, se for assim, da sua vontade, que o faça. Vamos louvar o nosso Deus, cântico entrega. Eu canto essa canção de entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo a ti, tudo a ti. Amém. Obrigado, grupo de louvor. Convido aqui à frente o nosso irmão Gilmar, que faça uma oração em agradecimento à oferta e dízimos que foram recolhidos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez estarmos aqui na tua casa, Senhor, louvando o teu nome e engrandecendo o teu santo nome, Pai. Te agradecemos pela essa oferta que foi recolhida, que o Senhor venha também, Senhor, abençoar, multiplicar, Pai, que seja para mantimento da tua casa, Senhor, da tua obra, para a expansão, Senhor, do teu reino aqui nesse lugar, Senhor. Assim te agradecemos pelos irmãos que puderam ofertar, da mesma forma também aqueles que não ofertaram, o Senhor venha estar abençoando grandemente. Que o Senhor venha dar continuidade nesse trabalho, teu Santo Espírito venha estar ajudando o irmão na primeira parte e a tua mensagem também que será trazida pelo teu servo. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Gilmar. Podemos assentar. Continuando louvando ao nosso Deus, iremos entoar o cântico de número 14, o Deus de Abrão.
Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, exclamando seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu guião tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dai-me eterna salvação, com meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor, eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Obrigado, grupo de louvor. Nós iremos fazer uma leitura bíblica. Peço aos irmãos que fiquem em pé, por favor. Se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Será uma leitura responsiva. Eu irei ler os versículos pares e os irmãos os ímpares. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Igreja? Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Igreja? mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Igreja? e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Igreja? porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, E não de obras, para que ninguém se glorie. Igreja? pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Chamo aqui à frente o diácono Livon para fazer uma oração
em prol da palavra que foi lida. Boa noite a todos. Vamos orar pela leitura da palavra do Senhor. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio enorme que temos em nossas vidas, Senhor, de poder, Senhor Deus, estar lendo a Tua palavra aqui na Tua casa, juntos, Senhor Deus, como Tua igreja, Senhor. Eu venho estar colocando a Tua palavra em nossos corações, Senhor Deus, para não pecarmos contra Ti, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor Deus, possa dar de encontro conforme todas as nossas necessidades que nós precisamos para o nosso aprimoramento, para a nossa vida espiritual, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós Te agradecemos por ela. Amém. Amém. Obrigado, Diácono Ivon. Neste momento, nós iremos cantar o louvor Alto Preço. E você que não falou com o seu irmão, você vai poder fazer isso. É momento de confraternização. Dê um abraço, dê uma boa noite ao seu irmão. Alto Preço. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Podemos assentar. Essa foi a primeira parte do culto. Neste momento eu chamo o pastor Júlio César, que irá fazer as considerações e trazer a mensagem dessa noite.
Oi, som. Testando a nova tecnologia. Queridos irmãos, boa noite a todos. Saudação em Cristo Jesus. É assim mesmo? Melhorou? Tá certo. Irmãos, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos mais uma vez na casa de Deus, onde nós estamos reunidos no nome de Jesus, para juntos, como igreja do Senhor, louvar o nome de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é bom, porque a sua misericórdia já nos alcançou e a sua graça está sobre nós essa noite. Então, louvado seja o nome do Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor está dando a cada um de nós. Se você está essa noite à casa de Deus, é porque Deus quis, e eu quero dizer para você que você é um privilegiado. Por quê? Porque você está abrindo a sua boca para adorar um Deus santo, um Deus que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Amém? Deixe-me fazer aqui o reconhecimento dos nossos visitantes dessa noite, onde nós temos aqui o irmão Daniel Wilson, está ali atrás, com a sua esposa, a irmã Marlúcia Feitosa, que está nos visitando hoje. Hoje ele participa de uma igreja bíblica lá no São José, e estão hospedados, por aqui, aproveitando, vieram à casa do Senhor mais próximo. Também temos aqui a Pamela. Pamela, quem é Pamela? Tá, sua irmã é a irmã Patrícia. Temos também a Nicole. Cadê a Nicole? Está ali a Nicole. O Amaral. E temos a irmã Patrícia, a irmã Patrícia Dourado. Temos o irmão Joaquim, com a sua esposa Simone, a sua filha Cristina e o seu Valber. Está faltando o nome do Samuel, que eu vi ali, o filho da irmã Lani. Tá? Depois a gente acrescenta aqui o Samuel, filho da irmã Lani. Irmãos, eu leio esse nome aqui para nós saudarmos os nossos visitantes com a frase que nós temos para os nossos visitantes. Qual é a frase que temos para os nossos visitantes? Amém. Todos vocês são nossos convidados especiais. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês, que hoje nós vamos sair do comum, porque hoje eu vou usar um sermão temático. E o nosso costume é, quando nós lemos a Bíblia, de ficar em pé. E o meu pedido é que eu não preciso que vocês fiquem em pé, tá bom? Porque nós vamos usar várias leituras e eu gostaria já de partir dessa leitura. Tá? Hoje eu gostaria de meditar com vocês a casa de Jesus. Eu gostaria que você pensasse comigo nesse momento, se Jesus morasse na sua casa. Vamos imaginar se Jesus, eu falo Jesus pessoal, se ele morasse no seu lar. O que Jesus viria, o que Jesus pensaria do seu lar? Então hoje eu quero meditar com vocês a casa de Jesus, trazendo para nós a reflexão que Jesus, ele mora dentro do nosso lar, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Ele disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 28 e no versículo 20 que ele está conosco todos os dias. E Jesus, ele tem um atributo chamado onisciência, que ele está em todos os lugares. E essa noite eu gostaria de destacar com vocês 5 aspectos de Jesus dentro do nosso lar. 5 aspectos de Jesus no nosso lar. Primeiro, Jesus, quando ele está no nosso lar, ele faz milagre. Segundo,
Jesus, quando ele está no nosso lar, é um Jesus que prova amor para conosco. Terceiro, Jesus, quando está no nosso lar, ele traz restauração dentro do nosso lar. Quarto, Jesus, quando está no nosso lar, ele traz edificação para o nosso lar. E quinto, Jesus, quando está no nosso lar, ele traz provisão. Por isso, convido vocês a abrir a sua Bíblia para Marcos, capítulo de número 2, que é a partir desse texto que nós vamos meditar a casa de Jesus. E aqui nós vamos partir para o primeiro aspecto, quando Jesus está dentro da nossa casa. Marcos, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Não é para ficar em pé não, já tem um desobedecendo ali. É o Isaac, descobriu. É porque ele está meio atordoado, que ontem descobriu que o nome do filho dele é Isaac, vai ser homem, né? Flamenguista, amém, irmãos? Marcos, capítulo de número 2, nós temos aqui a cura de um paralítico em Cafarnaum. Nos diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Versículo 8, e Jesus, percebendo, logo por seu espírito... Melhor a gente trocar, né, Jans? Vamos trocar? De manhã deu certo, né? Versículo 7, irmãos. Porque falava... Presta isso aí, depois a gente pensa nessa coisa, senão tira a minha atenção. Ok, vamos lá, irmãos. Eu estava lendo o versículo 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Vamos orar, irmãos, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de abrirmos as nossas bocas para adorar um Deus santo, que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos visitantes. Nós queremos, Senhor, fazer menção
daqueles que não puderam estar entre nós, onde nós queremos se lembrar do irmão Márcio, dos seus filhos que estão enfermos. Ó Senhor, no nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor restaure a saúde dos teus servos, para que eles possam, Senhor, estar bem para vir à tua casa. Oramos também pelo diácono Ademar, que está no interior, que o Senhor abençoe teu servo ali naquele lugar, Senhor. Nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, que nos ajude a nós entendermos essa santa palavra e aplicarmos nos nossos corações para não pecar contra o Senhor. Oramos também pela salvação daqueles que precisam da salvação, pois é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Ok, então, queridos irmãos, a casa de Jesus. Queremos considerar que esse texto que nós lemos de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, aqui nós temos a cura de um paralítico em Cafarnaum. O que aconteceu aqui? Aconteceu um milagre, que Jesus Cristo, ele curou um paralítico em Cafarnaum. Entendendo esse texto e sabendo que Jesus, ele fez um milagre, porque a cura de um milagre, a cura de uma pessoa que estava paralítico, Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, o curou esse paralítico. Então, aqui nós entendemos que houve-se um milagre. Jesus pegou uma pessoa que estava paralítica e curou. Trazendo essa ideia, tirando esse contexto para as nossas vidas, pensando que Jesus Cristo estivesse no nosso lar, no sentido espiritual e no sentido também físico, o que iria acontecer se Jesus Cristo estivesse no nosso lar? Irmãos, Jesus Cristo, ele tem um atributo chamado poder. Ou seja, Jesus, ele pode todas as coisas. Nesse contexto aqui, Jesus, ele curou um paralítico. E se nós viéssemos a pensar, será que Jesus Cristo ainda hoje teria poder para curar uma pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Jesus Cristo ainda ele pode fazer milagres. Então, o que eu quero dizer para os irmãos e visitantes? Que quando Jesus Cristo ele está na nossa casa, precisa acontecer milagres. Aí você vai me perguntar, mas pastor, eu preciso estar cego para acontecer um milagre? Eu preciso estar doente para acontecer um milagre? Necessariamente você não precisa estar cego e nem doente para acontecer milagres. Mas o milagre que Jesus faz na nossa vida não é somente milagres físicos, mas também um milagre espiritual. Então, quando Jesus aqui, ele curou esse paralítico em Cafarnaum, nós podemos observar, tirando desse texto, que Jesus aqui, ele usou, ou melhor dizendo, Jesus Cristo, ele prestou a esse paralítico aqui, para se fazer esse milagre, alguns aspectos que, se Jesus estiver na nossa casa, também nós precisamos fazer. Olha o versículo de número 3, vai dizer assim: alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levando por 4 homens. Versículo 4: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Esse contexto aqui, para
para nós que já sabemos é que Jesus estava na sua casa e chegou uma pessoa querendo milagre de Jesus, e por Jesus estar no seu lar, muitas pessoas também estavam querendo milagre, e esse aqui paralítico de Cafarnaum, ele não poderia, porque muitas pessoas estavam ao redor de Jesus. Então alguém teve a ideia de colocar esse paralítico por cima do telhado, e assim Jesus ele fez o milagre. Irmãos e visitantes, quando Jesus está na nossa casa, ele faz milagre. Amém? Qual é o milagre que Jesus ele pode fazer na nossa casa? O milagre dos nossos filhos, que ainda não têm Jesus como único e suficiente Salvador. E esse é o maior milagre que Jesus deseja fazer quando Ele está dentro do seu lar, é salvar pessoas. Então isso pode ser um milagre. Pode também ser um milagre de uma pessoa que está enferma, precisando de uma cura. Aqui nesse contexto foi um paralítico, mas trazendo para o nosso contexto de hoje, Jesus ele também pode curar, porque Jesus ele é o de ontem, é o de hoje e o sempre o será. E quando Jesus curou no passado, Jesus também ele pode curar no presente. Mas para que ele possa fazer milagre nas nossas vidas, nós precisamos colocar, ou você precisa colocar ele dentro do seu lar. Aí você vai ver o milagre. Queridos irmãos, o que tem acontecido hoje com a igreja evangélica é porque muitas das vezes Jesus ele não está dentro do lar. E você ora e você busca, mas nada acontece, nenhum milagre acontece, porque Jesus não está no seu lar. E qual é a forma que Jesus ele venha ou possa estar dentro do nosso lar? As formas para que Jesus possa estar dentro do nosso lar é quando nós o buscamos por meio da oração, é quando nós o buscamos por meio da palavra de Deus, quando nós buscamos por meio da oração ou da adoração. A Jesus, ele entra dentro do nosso lar. Aqui nós tivemos uma cura física. Jesus, ele quer fazer um milagre espiritual. Se existe alguém aqui essa noite que precisa de um milagre espiritual, e até mesmo de um milagre físico, só Jesus pode fazer. Então, queridos irmãos, quando Jesus está no nosso lar, pode haver um milagre. Segundo aspecto, que quando Jesus está no nosso lar, olha o que acontece. Vamos para Mateus, eu vou usar um texto para cada princípio. Mateus, capítulo de número 9. Quando Jesus está no nosso lar, primeiro lugar de milagres e agora lugar de amor. Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 10. Amém? Amém. Leiamos. Mateus, capítulo de número 9, versículo 10. E sucedeu, estando ele aonde? Em casa. Você pode ler assim: e sucedeu que estando ele na minha casa, à mesa muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos e visitantes, quando Jesus está na nossa casa, primeiro aspecto, deve acontecer milagres. Quando Jesus está na nossa casa, segundo aspecto, deve ser um lugar de amor. Aqui Jesus Cristo estava comendo com os pecadores, e os publicanos, ou melhor dizendo, os fariseus, interrogavam Jesus: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? E Jesus, voltando para ele, diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando Jesus está na nossa casa, tem que ser lugar de amor. Primeiro, de milagres. Agora, quando Jesus está na nossa casa, tem que ser lugar de amor. E aqui, irmãos, eu quero destacar alguns tipos de amor que quando Jesus está na nossa casa. Primeiro, o amor às almas perdidas. Aqui Jesus Cristo, ele estava comendo com publicanos e pecadores. Aqui Jesus Cristo estava comendo com pessoas que ainda não tinham Jesus como único e suficiente Salvador. E o que isso nos ensina? O que isso traz para nós como princípio? Que nós, quando Jesus está na nossa casa, nós devemos ter esse amor que Jesus Cristo também teve, no sentido de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos, ou pelo menos devemos ter, amor pelas almas perdidas. Irmãos, eu fico pensando, já pensou se nós fôssemos estratégicos em trazer pessoas para comer dentro do nosso lar e pregar a palavra do Senhor para eles? Como seriam se nós trouxéssemos pessoas pecadoras que precisam do Evangelho e da oportunidade de pregar a palavra de Deus? Porque isso demonstra que quando Jesus está dentro do nosso lar, deve demonstrar para nós que nós temos amor pelas pessoas. E hoje o evangelho que as pessoas estão vivendo é um evangelho egoísta, é um evangelho somente para si, onde não lembram das pessoas. Aqui nós temos uma estratégia muito boa para ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque quando Jesus está na nossa casa, precisa haver um lugar de amor. Irmãos, quando nós estávamos lá em Belém do Pará, nós usávamos essa estratégia. Convidávamos os vizinhos, às vezes era tarde para tomar um café, às vezes era noite, mas nós convidávamos os vizinhos, porque nós tínhamos amor pelas pessoas. Então, o que tem acontecido que quando Jesus está na tua casa, o que você tem prestado de amor para com o próximo? Isso é de se pensar. Por quê? Porque nós que somos servos do Senhor, nós precisamos passar esse amor que foi derramado na cruz do Calvário por amor de cada um de nós. Então, o Evangelho, ele tem que ser passado. E aqui nesse contexto, Jesus Cristo, ele come com os publicanos e pecadores. E alguns chegaram a contestar. Jesus Cristo diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, trazendo a ilustração que precisa de salvação aqueles que não têm Jesus como único e suficiente Salvador.
Isso só acontece quando Jesus está na nossa casa. Quando Jesus não está na nossa casa, não existe milagres e muito menos não existe amor, porque o amor vem de Jesus Cristo. A procedência desse amor vem de Jesus Cristo. Então aqui é o primeiro aspecto de quando Jesus está na nossa casa. O segundo aspecto de quando Jesus está na nossa casa é lugar de amor. Também nós temos amor por Deus. Também nós temos amor por Deus, porque o amor ele flui do próprio Deus. O amor é como se tiver uma tomada e ali nós ligamos a tomada e ali gera energia para poder ligar todos esses equipamentos, trazendo essa ilustração para que quando Jesus está no nosso lar, vai fluir o amor e o amor a Deus. Você pode responder mediante o Espírito Santo de Deus: será que Jesus ele está na tua casa? Como é que está o teu amor pelas almas perdidas? Como é que está o teu amor a Deus? Será que nós temos condições de medir como é que está esse amor? Se assim Jesus ele estiver dentro da nossa casa. Jesus aqui estava prestando amor. Jesus ainda ele presta amor. O terceiro aspecto é quando Jesus está na nossa casa: primeiro, o amor às almas perdidas. Segundo, o amor a Deus. Terceiro aspecto, o amor à nossa família. Quando Jesus está na nossa casa, há um amor pela nossa família. E esse amor pela nossa família é um amor sacrificial e incondicional. É aquele amor que o próprio Jesus Cristo deu exemplo quando ele foi à cruz do Calvário e morreu incondicionalmente por aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador. É o amor incondicional. Você sabe o que é incondicional? Não depende de outra pessoa, depende somente de mim. Eu devo amar o meu filho do jeito que ele é. Eu não devo esperar dele resultados para que eu possa o amar. Eu devo amar da forma como ele é, assim como Deus nos amou e entregou seu Filho amado Jesus Cristo. Nós também devemos amar quando Jesus está no nosso lar. Irmãos, o índice, presta atenção que eu vou lhe falar. O índice de divórcio está crescendo a cada ano. O índice de filhos saindo da casa dos pais está crescendo a cada ano. Isso é por falta de quê? De chocolate? É por falta de pix? É por falta de quê? De amor. Sabe por que falta amor? Porque Jesus não está dentro do nosso lar. E quando Jesus não está dentro do nosso lar, falta-se tudo que é a marca do cristão, que é o amor. A casa de Jesus, quando Jesus está dentro da nossa casa, é um lugar de milagres. Quando Jesus está na nossa casa, é um lugar de amor. Terceiro, quando Jesus está na nossa casa, é um lugar de restauração. Vamos para Mateus, ainda aqui mesmo, capítulo 9, agora o versículo número 27. Quando Jesus está na nossa casa, é um lugar de restauração. Mateus 9, 27. Aqui Jesus ele cura 2 cegos e cura também
um mudo endemoniado. Partindo Jesus, Mateus 9, 27. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado aonde? Em casa. Leia assim: tendo ele entrado na minha casa. Aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram os olhos. Jesus, porém, o advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, de que ninguém o sabe. Saindo ele, porém, divulgava-lhe a fama por toda aquela terra. Versículo 32 do capítulo 9. Ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Irmãos, aqui Jesus, ele curou 2 cegos e curou um mundo endemoniado. O que nós observamos aqui? Que houve aqui uma restauração. Primeiro, 2 cegos não enxergavam e voltaram a enxergar. O mudo não falava e estava ainda endemoniado, e o mudo voltou a falar e os demônios saíram deles. Então houve aqui sim uma restauração. Quando Jesus está na nossa casa, o que acontece? Uma restauração. Quando Jesus está na nossa casa, Ele restaura o nosso casamento. Quando Jesus está na nossa casa, Ele restaura a nossa comunhão. Quando Jesus está na nossa casa, Ele restaura tudo aquilo que se perdeu por meio de brigas, por meio de dificuldades, por meio de confusões. Porque quando Jesus está na nossa casa, Ele restaura. A pergunta é: Jesus, Ele tem restaurado a sua casa? Ou como é que é a sua casa? A sua casa é uma desordem, onde o marido é aquele que humilha a mulher, que é o ditador no lar, ou a esposa não é submissa ao seu marido, ou os filhos não obedecem ao pai ou à mãe, ou onde não há salvação nesse lar, onde não há respeito dentro desse lar. Sabe quem pode fazer isso? Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, Ele pode restaurar o nosso lar, a nossa casa, quando Ele é inserido, quando Ele é colocado dentro do nosso lar. Mas, irmãos, muitas das vezes Jesus, Ele está de fora do nosso lar, e as coisas que é para ser restaurada, elas não são, porque as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que fazemos, demonstramos que não queremos Jesus na nossa vida. Hoje pela manhã, no nosso devocional, na nossa reflexão, a mensagem foi: guarda o teu coração, porque do coração procede fontes para a vida. Irmãos, e é exatamente isso que está acontecendo no lar cristão. Guardar o coração. Há ídolos nos nossos corações
que nos impede que Jesus entre dentro do nosso lar e restaure a nossa família, porque os ídolos eles estão dentro do nosso coração, e que enquanto nós não tirarmos esses ídolos dos nossos corações, nós não temos condições de pedir para que Jesus venha morar dentro do nosso lar ou estar dentro do nosso lar. Aqui, irmãos, houve duas restaurações. 2 cegos voltaram a enxergar, mudo voltou a falar e os espíritos imundos saíram dentro dessa casa e dentro dessa pessoa. Se você quiser que Jesus venha restaurar a sua casa, se você quiser que aquele filho que está no mundo, que um dia estava dentro do seu lar, com a salvação em Cristo Jesus, mas está nesse mundo, você precisa chamar Jesus, porque só Ele pode restaurar o seu lar. A casa de Jesus, quando Jesus está na nossa casa, acontecem milagres. Quando Jesus está na nossa casa, é lugar de amor. Quando Jesus está na nossa casa, é lugar de restauração. Quarto aspecto de quando Jesus está na nossa casa, a nossa casa ela se torna lugar de edificação. Mateus capítulo 13, se você folhear sua Bíblia, a partir do versículo 36 até o versículo 39. Olha esse contexto aqui, irmãos, quando Jesus ele explica a parábola do joio para os seus discípulos. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para onde? Para casa, leia assim, para a minha casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do rei. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Irmãos, depois de Jesus Cristo, a partir do capítulo 13, ele fala da parábola do semeador, ele explica a parábola, ele conta várias parábolas, e quando ele chega em casa para descansar, os seus discípulos dizem para ele: Jesus, explica-nos a parábola. E o que aconteceu? Jesus explicou as parábolas, ou melhor, a parábola do joio. O que eu entendo aqui, irmãos? Quando Jesus está no nosso lar, há edificação. Se Jesus fosse outro, ele poderia dizer: meus discípulos, vocês não estão vendo que eu estou cansado? Eu acabei de falar por parábola. Dá para vocês deixarem eu descansar? Amanhã, mês que vem, ano que vem, eu explico essa parábola para vocês. Mas o que Jesus fez? Ele vai dizer: disseram, explica-nos a parábola do joio. E ele respondeu. Irmãos, quando Jesus está na nossa casa, precisa haver edificação, precisa haver crescimento espiritual. Por quê? Porque Jesus ele está no nosso lar, e só Jesus é aquele que pode transformar o nosso lar. Só Jesus é aquele que pode dar crescimento ao nosso lar, quando assim Ele estiver dentro do nosso lar. Porque
porque Ele pode nos ensinar por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio da consagração. Então, quando Jesus está dentro do nosso lar, tem que haver edificação, crescimento espiritual. Só o que nós fazemos, irmãos? Nós expulsamos Jesus do nosso lar. Primeiro, quando nós não lemos a Bíblia. Vocês acreditam que tem crente que não lê a Bíblia? Vocês acreditam que tem crente que não ora? Está expulsando Jesus dentro do nosso lar. O discípulo aqui, Senhor, explica. Jesus, cansado, imediatamente explicou a parábola. Porque eles entenderam que eles precisariam. E olha que esse discípulo aqui, se você notar, ele estava com Jesus Cristo. Mas eles esperaram Jesus Cristo chegar em casa para que Jesus pudesse explicar parábolas para ele. Então, assim é Jesus Cristo quando Ele está dentro do nosso lar. Tem que haver edificação. E essa edificação, irmão, vem por meio da palavra de Deus. Vocês sabiam que tem família que não faz devocional? E sabe o que é devocional? É reunir a tua esposa, é reunir os teus filhos, é fazer o culto no lar, o culto doméstico. Nós chamamos culto doméstico. É pegar essa palavra e ensinar para o teu filho. É pegar essa palavra e ensinar para a tua esposa, para o teu esposo. É trazer crescimento espiritual. Porque tem pessoas que só se edificam quando vêm para a igreja. Saiu da igreja, esqueceu-se de tudo. E aqui é aquela ilustração. Isso é crente dentro da igreja, né? Quando chega dentro do lar, que é para Jesus estar dentro desse lar, as pessoas desprezam e não há edificação. E quando não há edificação, abre-se uma porta gigantesca para que Satanás possa reinar dentro do nosso lar. Por isso que está acontecendo os divórcios. Por isso que os filhos estão saindo dentro do lar, porque não há edificação dentro do lar. Jesus aqui, Ele edificou os seus discípulos. Cada um de nós, que somos pais, mães, possamos trazer Jesus para dentro do nosso lar, para que haja edificação. Quando Jesus está no nosso lar, há milagres. Quando Jesus está dentro do nosso lar, há amor. Quando Jesus está dentro do nosso lar, há restauração. Quando Jesus está dentro do nosso lar, há edificação. Quando Jesus está dentro do nosso lar, há provisão. Mateus, olhei agora e chega ao capítulo 17, versículos 24 ao 27. Jesus paga imposto. Mateus 17, 24. Quando Jesus está no nosso lar, há provisão. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiu-se Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse logo: estão isentos os filhos, mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tiram,
e abrindo-lhe a boca, achará um estarte. Toma e entrega-te. Toma e entrega-te. Entregaram-lhes, isso aí, por mim e por ti. Meu amigo culto de dezembro é um óculos, agora anote aí quem me tirar o amigo culto, compra um óculos e o negócio começa a embaçar. Então, irmãos, aqui nós temos aqui uma provisão. O que era o contexto aqui, nesse caso aqui? Jesus Cristo, ele era isento de impostos, porque Jesus Cristo, ele era sacerdote, e judeus, ele não pagavam imposto, porque Jesus Cristo era sacerdote. Mas, para dar um bom exemplo, Jesus Cristo, ele pagou o imposto. Então, a partir do versículo de número 27, ele vai dizer: para que não nos escravizaremos, vaiam lá, lançam ao anzol, e o primeiro peixe que pegar, tira, abrindo-lhe a boca, achará um estarte, que é uma moeda de prata. Toma e entregaram-lhes por mim e por ti. Ou seja, aqui Jesus Cristo, ele pagou o imposto para dar o exemplo, e também aqui nesse contexto, fazendo essa aplicação, houve uma provisão, porque até então eles não tinham o dinheiro para se pagar o imposto, e Jesus Cristo, eles queriam, os que recolhiam o imposto queriam que pagasse, e Jesus Cristo falou: eu vou pagar, mas antes de pagar eu vou fazer um milagre, vou fazer uma provisão aqui. Pede para ir Pedro pescar, e lá Pedro foi e pescou um peixe, e ali acharam um estarte, que é uma moeda de prata, para pagar o imposto. Então houve aqui uma provisão. Irmãos, quando Jesus está no nosso lar, tem que haver o quê? Provisão. Por quê? Porque Jesus, ele é o seu atributo, que pode todas as coisas, dono do ouro e da prata. E quando Jesus, ele é o dono do ouro e da prata, ele pode provenir aquilo que precisamos. Por isso que quando Jesus está no nosso lar, tem que haver provisão em todas as áreas espirituais, físicas e materiais. Porque Jesus, quando ele está dentro do nosso lar, ele promove as coisas. Mas como é que nós somos? Como é que nós somos? Nós somos totalmente ao contrário. É nós que queremos prover as coisas na frente de Deus. É nós que queremos dar um jeito e prover, colocando Deus em segundo, terceiro e muitas das vezes em quarto lugar. Nós precisamos aprender e aplicar muito bem aquele versículo de escola bíblica dominical, não é? Mateus que? Mateus que? O que é que diz lá, irmãos? Me digam aí, Mateus 6,33. Buscar em nome do Senhor em primeiro lugar, seu reino e a sua glória, sempre é glória. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse contexto, falando de vestimenta, falando de comida, mas também nós precisamos e devemos aplicar quando Jesus está na nossa vida e nós o buscarmos Ele em primeiro lugar, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele está dentro do nosso lar. Foi assim que aconteceu, irmãos. Então, Jesus, Ele ainda é o Senhor da provisão quando nós buscarmos Ele em primeiro lugar, quando Ele estiver
dentro do nosso lar. Ele vai prover aquilo que precisamos nas áreas espirituais, materiais, físicas, emocionais, porque tudo provém de Jesus Cristo. É assim que é a promessa de Deus. E nós, quando buscarmos, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Irmãos, para encerrar esse sermão, eu gostaria de fazer algumas aplicações. E essas aplicações que eu vou fazer aqui, eu quero que você medite nelas. Quero que você medite nelas e veja, tente descobrir se Jesus ele está dentro do seu lar. Tente descobrir se Jesus está dentro do seu lar. E essas aplicações, ela vem por meio de perguntas. E a primeira pergunta é: tem acontecido algum milagre dentro do seu lar? Responda só para você mesmo. Tem acontecido algum milagre dentro do seu lar? O que é um milagre? É algo impossível de acontecer. E só Jesus Cristo ele tem o poder. Ou você é aquele crente que nada acontece dentro do seu lar. Acontece somente com as famílias dos outros, mas com a sua nada acontece. Há algum milagre dentro do seu lar? Você é aquela família que pode testemunhar: aconteceu um milagre dentro do meu lar. Meu marido era desse jeito, agora não é mais. A minha esposa era desse jeito, agora não é mais. Meus filhos eram desse jeito, não é mais. Meu filho não era crente, mas agora é crente. Aconteceu um milagre, que quando Jesus está dentro do nosso lar, acontece esse milagre. A minha segunda pergunta: quando Jesus está dentro do nosso lugar, há amor dentro do nosso lar? Como é que está o nosso amor para o nosso cônjuge? Como é que está o amor para os nossos filhos? Como é que está o amor para com o nosso Deus? Como é que está esse amor? Eu posso dizer que Jesus está dentro do meu lar porque há evidência de amor dentro do nosso lar. Se não houver, daqui a pouco você vai entrar para a estatística. Mais o casal que se separou, mais um filho que foi embora de casa porque o pai não era o exemplo, a mãe não era o exemplo de amor da família, de amor a Deus. Terceira aplicação: algo já foi restaurado dentro do seu lar? Algo já foi restaurado? Tipo, eu era desse jeito, agora eu fui restaurado porque Jesus passou a estar na minha casa e eu agora sou do outro jeito. Antigamente, quando Jesus não estava na minha casa, eu não tinha ou não queria perdoar as pessoas. Mas Jesus, Ele restaurou. Agora eu perdoo as pessoas. Agora eu amo as pessoas. Agora eu suporto as pessoas. Agora eu cuido das pessoas porque Jesus Ele restaurou aquilo que tinha e foi perdido, mas houve uma restauração. Isso é pergunta, e você vai responder. Quarta pergunta: há uma edificação dentro do seu lar? Você é aquela esposa que vê o seu marido lendo a Bíblia? Você é aquela esposa que vê o seu marido de joelhos, orando de madrugada, jejuando? Você é o marido que vê aquela esposa orando, ensinando os filhos? Isso é edificação ou
uma família Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Lê a tua Bíblia, eu leio a minha. Os filhos faz a parte dele, fica no quarto, ou no quarto. A edificação dessa casa, irmãos, a palavra de Deus diz que a casa dividida, ela não subsiste, vai cair. Lembra lá de Mateus capítulo 7, 24, que quando Jesus não está nessa casa, o que acontece? Quando vem o vento, a casa cai, porque Jesus não está dentro dessa casa. Então há edificação na sua casa. Quinta e última pergunta: há provisão dentro da sua casa, ou você é aquela família que sempre está embaixo, que sempre está precisando de algo qual por sua própria força e vontade você busca? Mas a palavra do Senhor diz: quando nós estamos dormindo, Deus é aquele que está provendo para nós. Quando nós estamos dormindo, Deus está preparando o nosso dia. Por isso que eu sempre bato na tecla, dizendo: irmãos, o domingo é o domingo do Senhor. Venha para a escola bíblica dominical, não negocie o domingo, se você pode. Claro, tem alguns que não pode, mas se você pode, não negocie, porque Deus ele vai prover. Quando você está na casa do Senhor, Ele está provendo a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até o sábado. Mas não troque as coisas do mundo não troque Deus pelas coisas do mundo, porque Deus ele provê para você. Então há provisão dentro do seu lar. Queridos irmãos, quando Deus está no nosso lar, o nosso lar é feliz. Você pode dizer que o seu lar ele é feliz? Você pode dizer que quando Jesus está dentro do seu lar, as coisas acontecem? Irmãos, vou fechar com esse texto. Tinha uma igreja lá em Apocalipse, que é a igreja de Éfeso. Me enganei, não é essa não. É a igreja de Laodiceia. Olha o que Jesus Cristo disse para essa igreja. Apocalipse 3:20. Eis, Apocalipse 3:20, igreja de Laodiceia. Eis, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus ele entra em sua casa e ceia com você e você com ele. Jesus está dizendo para essa igreja: olha, eu estou fora dessa igreja aqui. Jesus pode estar dizendo para você: olha, eu estou fora da sua casa. Eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo que Ele quer entrar na tua casa. Jesus está dizendo que Ele quer entrar na tua vida. E se você ouvir a sua voz, se você abrir a porta, Ele vai entrar em sua casa. Ele vai tirar da sua casa o valente chamado diabo, colocar para fora, e ele vai reinar dentro da sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, comerei com vocês, e vocês comerão comigo. Maravilha, irmãos. Jesus, quando Ele está na sua casa. Então, para me fechar essa mensagem, duas perguntas. Duas perguntinhas. A primeira é trazendo esse simbolismo que eu estou fazendo entre a casa de Jesus e a nossa casa.
a perguntar para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, que Jesus ele não está na sua casa, e você precisa que Jesus possa entrar primeiro no seu coração, para que ele possa morar na sua casa. Tendo esse entendimento, você precisa entregar a sua vida a Jesus, para que ele possa morar em sua casa. E eu faço uma pergunta: alguém essa noite que vai dizer assim: Senhor, entra no meu coração, e depois de o Senhor entrar no meu coração, entra na minha casa, e a minha casa está uma zorra total, e só o Senhor Jesus pode arrumar a minha casa. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, peço assim que você levante uma das suas mãos, que assim você possa entregar a sua vida a Jesus. A minha segunda pergunta é para você crente, para você crente que está à beira de um divórcio, à beira de uma tragédia, e você precisa trazer urgentemente Jesus para a sua casa, porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então Jesus ele precisa estar na tua casa. Alguém essa noite que quer se consagrar, não é entregar a vida a Cristo novamente, é reconhecer que precisa de Jesus dentro do lar, porque Satanás ele está dentro do lar e está destruindo a família. E você precisa expulsar Satanás de dentro da sua casa e trazer Jesus novamente. Isso vem por meio de consagrações de vida. Isso vem por meio de você dizer: Senhor, entra na minha casa, e a partir de hoje eu não vou faltar mais com o devocional, com meus filhos, com a minha esposa, com meu esposo, não vou mais faltar. Jesus, quando o Senhor estiver na minha casa, eu vou ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, porque o nosso alimento é espiritual. Alguém essa noite quer fazer uma consagração, que Jesus está do lado de fora e você precisa ser colocado de novo dentro do seu lar? Se não há, que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa conceder outras oportunidades para vocês. Mas coloque Jesus dentro do seu lar. Quando Jesus estiver no seu lar, vai fazer maravilhas, e é todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus e nosso eterno Pai, obrigado, Jesus, porque um dia estava ocupando o nosso lar Satanás e os seus anjos, mas a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade, a tua salvação e o teu amor incondicional trouxe o Senhor para dentro do nosso coração e, consequentemente, para dentro da nossa casa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor mora conosco todos os dias, e o Senhor é que reina nos nossos lares, Senhor. Senhor, nos ajude para que o nosso lar, Senhor, venha a ser dominado pelo Senhor por meio dos milagres que o Senhor tem feito todos os dias dentro do nosso lar, por meio, Senhor, do amor que o Senhor tem colocado nos nossos lares. Nos dê esse amor pelas almas perdidas, nos dê esse amor para com as nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem restaurado, Senhor. O Senhor tem restaurado as nossas esposas, os maridos, os filhos, Senhor. Obrigado, porque todos os dias é o Senhor que nos edifica, é o Senhor que nos dá crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor no nosso lar, o Senhor tem provido
o nosso alimento físico. Obrigado porque não tem deixado faltar o pão de cada dia. Obrigado, Senhor, porque apesar de termos enfermidades, mas o Senhor tem sarado as nossas enfermidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem provido empregos, estudos, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, nós queremos orar por aqueles que não têm o Senhor dentro dos seus lares, dentro dos seus corações. Haja com graça, haja com misericórdia. E pedimos que o Senhor salve, Senhor, para que o Senhor possa morar no seu lar e consertar, Senhor, suprir aquilo que falta dentro do lar daquele que não tem Jesus como único e suficiente Salvador. Ó Deus, obrigado por cada família representada. A nossa oração é que o Senhor continue abençoando cada família representada essa noite, suprindo, Senhor, as suas necessidades espirituais, as suas necessidades emocionais e as suas necessidades físicas também, Senhor. Haja com misericórdia e haja com graça, pois assim é a nossa oração, e nós oramos no nome de Jesus. Todos digam amém. Assim seja. Deixa eu só passar os avisos aqui, irmãos. Temos aqui, irmãos, nós temos aqui os avisos, mas alguns ministérios aqui já foram encerrados. Por exemplo, terça-feira nós encerramos o Ministério de Evangelismo e também o Ministério de Oração. Só vamos voltar em fevereiro. Quarta-feira, esse aqui não pode ser encerrado porque é o culto de doutrina e oração. Nessa quarta-feira, irmãos, nós só vamos ter somente ensaio, né, Maria? Sim. Olha, pensando. Só ensaio, né? Sim, só ensaio. Então nós não vamos ter o culto em si, nós vamos ter um culto por meio dos ensaios. Quinta-feira vamos ter a nossa frente missionária, que vai se encerrar dia 19. Queremos fazer uma confraternização. Escola Bíblica Dominical vai se encerrar dia 22. Culto de louvor e adoração, esse não vai ter encerramento, porque é um culto de adoração a Deus. Dia 22 já está aí na Escola Bíblica Dominical. Dia 22 de dezembro, convidando você, visitante, e você, irmão, também, para a cantata de Natal. Tá? Vai ser dia 22, domingo à noite. Dia 24 e 25 não teremos culto, porque liberamos a igreja para os irmãos passarem com as famílias. E terça-feira, dia 31, culto de Ano Novo, onde a nossa tradição que temos é de passar o ano velho para o ano novo na casa do Senhor. Então está aí a cantada, tá bom? Cantada de Natal, vinde cantar e nasceu o Salvador. Dia 22, 19 horas e 30 minutos. Tá? Não se comprometa com nada. Cadê? Dirigente Dom Porfírio vai fazer o encerramento de culto dessa noite. Obrigado pela vida de todos os nossos visitantes também. Vamos ficar em pé, irmãos, para encerrarmos o culto da noite. Vamos entrar ao cântico dele exaltado.
nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor já nos edificou. Obrigado porque o Senhor é o nosso provedor. Você continue, Pai Santo, nos abençoando. Dá, Senhor Deus, a cada um uma semana abençoada, Pai querido, e leva-nos em paz para os nossos lares, em segurança. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.